Bom, então a ideia, lembro que a aula passada a gente finalizou exatamente nisso aqui, né? Falando aí que a gente tem um efeito em série, um efeito em paralelo. A gente falou que esse efeito em série vai estar relacionado ao comprimento de fascículo, né? O número de sarcômeros em série e, consequentemente, aí vai estar relacionado à velocidade de contração. Quanto maior for o comprimento de fascículo, maior vai ser o efeito em série, né? E maior vai ser aí a capacidade desse músculo de produzir força em altas velocidades. E também a gente viu que aqueles músculos que têm maior área de secção transversa fisiológica vão ser aqueles músculos que vão ter maior ângulo de penação, e daí então vão ter maior efeito em paralelo, e vão ser então voltados à produção de força em comprimentos menores. Tá? E a gente falou dessas duas relações, né? Relação força-comprimento e relação força-velocidade. E a ideia, então, a gente, conforme eu comentei, a gente vê, então, agora como que a área de extensão transversa fisiológica e o comprimento da fibra vão influenciar aquela relação força-comprimento e força-velocidade que a gente viu na aula passada. Então, a gente falou que a relação força-comprimento, que é essa relação aqui, ó, força-comprimento, foi uma relação força-comprimento que foi descrita lá por Gordon em 1966, foi feito em sarcômero de sapo e tal, mas a gente viu que tinha um ponto lá ótimo de produção de força daquele sarcômero, que é quando tinha aí todas as unidades, todas as pontes cruzadas conectadas. E conforme a gente ia alongando aquele sarcômero, a força ia se perdendo, porque ia se perdendo as pontes cruzadas. Então é isso aí que a gente viu na aula passada. Também a gente viu que se fosse encurtando aquele sarcômero, né, cortar mais ele também vai perdendo força, porque começa a ter sobreposições ali ah, da, dos miofilamentos finos, a própria actina uma sobrepondo a outra, né? E isso vai fazer com que faça perda também da produção de força. E a gente viu que existe também uma relação de força e velocidade. Essa foi descrita ali durante a contração concêntrica por Archibald Hill, lá em 38, lembrando, antes da teoria da contração muscular, do deslizamento dos filamentos. E nessa relação, ele diz o seguinte, ó, quanto quanto menor for a velocidade, maior a força. Quando eu for aumentando a velocidade, eu vou perdendo a capacidade de produção de força. Então, durante a contração concêntrica, menor a velocidade, mais força. Por isso que na academia tu vai lá a tendência é pedir então que se faça exercícios concêntricos em baixa velocidade, né? Uh, Em compensação, né, se tu focar em estratégias excêntricas, pensando em performance também, tu pode aumentar um pouco mais de velocidade. Mas no concêntrico, aí para mais produção de força, seria baixa velocidade. Bom, e daí a gente tem aqui dois exemplos. Ó. Eu tenho o músculo A e o músculo B. Então, são dois músculos com fibras assim, paralelas, né? Mas eu consigo ver aqui claramente que esse músculo A, ele é um músculo que tem maior área de secção transversa fisiológica comparado com o B. Como que eu sei que ele tem maior área de secção transversa fisiológica? Lembrando que a área de secção transversa fisiológica, ela vai ser um corte perpendicular à direção das fibras. Então, se as fibras estão nessa direção, eu faço um corte aqui, ó. Então, aqui eu faço um corte. Eu sei que esse comprimento daqui até aqui é a espessura dele. E aqui eu posso fazer a mesma coisa no B. Então eu consigo ver claramente que o A tem uma maior área de secção transversa fisiológica do que o B. Se ele tem maior área de secção transversa fisiológica, significa que ele tem um maior número de sarcômeros em paralelo e, consequentemente, então, aí um maior número de pontes cruzadas conectadas em paralelo. Então, tem maior número de maior efeito em paralelo. Se ele tem maior efeito em paralelo, ele tem maior área de secção transversa fisiológica, ele vai ter maior capacidade de produção de força. Aquele músculo, então, com maior área de secção transversa fisiológica é aquele que produz maior força. Nesse caso aqui, eles têm o comprimento de fascículo semelhante. Então, a distância
daqui, ó, até aqui, ó, ou seja, o comprimento do fascículo deles, dos dois, são iguais, são semelhantes, mesmo comprimento de fascículo. Veja que o comprimento do fascículo ele vai estar relacionado à velocidade de contração, ao efeito em série. Se eles têm o mesmo comprimento de fascículo, significa que eles são músculos que conseguem chegar nas mesmas velocidades de contração, mesmo comprimento muscular. Então, basicamente, eles não vão ter mudanças quando se envolve velocidade, não vão ter também mudanças quando se envolve alcançar amplitudes de movimento, né? Ou seja, comprimentos musculares diferentes. Mas o fato do A ter maior área de seção transversa fisiológica faz com que o A consiga produzir mais força em todas essas posições. Apesar de ser a mesma velocidade, o A consegue produzir mais força em todas as posições. Como que ficaria aí as relações força-comprimento e força-velocidade desses dois músculos, né? Vamos construir esses gráficos. O gráfico vai ficar da seguinte forma. Vamos fazer bem devagar aqui, ó. Aquele músculo. Aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho força de um lado e comprimento do outro. Então, relação força-comprimento. Tá? Força-comprimento. Bem tranquilo. Na relação força-comprimento é que eu tenho dois músculos. Ó. Um músculo com maior área de seção transversa fisiológica, que é aquele que a gente chama de músculo A, aquele gráfico ali. E aqui um músculo menor área de seção transversa fisiológica, que é o músculo B. Então, o outro ali, ó. O A maior área de seção transversa fisiológica, o B menor. Então, o A lá em cima, o B aqui, ó. Menor área de seção transversa fisiológica, maior área de seção transversa fisiológica. O que vai acontecer nesses casos aqui? Vamos olhar aqui. Ambos vão sair aqui da mesma posição, mesmo comprimento inicial, e vão chegar no comprimento máximo igual. Por que o comprimento máximo deles aqui, ó, 20 centímetros é igual? Porque o comprimento do fascículo deles é igual. Então, o comprimento deles fica igual. Beleza. Quem é que vai produzir mais força? O A produz mais força. Por que o A produz mais força? Porque ele tem maior área de seção transversa fisiológica. Então, o A, em todas as posições aqui, ó, desde quando ele está mais curto, ele vai produzir mais força. Vai ter um pico de força, né, que vai ser aqui em torno de 10 centímetros, que é o pico, então, de produção de força desse músculo A. E ele produz mais força que o B. O pico do B também é 10 centímetros, mas não é tão grande. Por que está na mesma posição? Porque ele tem o mesmo comprimento. Por que o A produz mais força? Porque ele tem maior área de seção transversa fisiológica. E ambos vão perdendo força conforme vão alongando. Né? Ambos perdem força e chegam lá no mesmo comprimento máximo. Mas o A sempre tem maior capacidade de produção de força porque ele tem maior área de secção transversa fisiológica. Tá? Isso aqui é exatamente uma adaptação, né? uma relação de como ficaria aquela nossa relação força-comprimento sarcômero. Posições mais curtas estão aqui, ó. Menor força, que é o que está aqui. Temos um platô. Temos um platô aqui. E depois temos uma queda da força, que está aqui. Show de bola. Bom, e como que fica a relação? Essa aqui que a gente estava falando é uma relação força-comprimento. Agora vamos ver como é que fica uma relação com a força e a velocidade. Então, força desse lado, velocidade desse lado. A gente viu antes ali que na contação conceito, então, quanto maior for a velocidade, menor a força. Maior a velocidade, menor força. Então, isso aqui vai acontecer nos dois músculos, né? Quanto maior a velocidade, menor a força. Beleza, é a relação que a gente conhece. Entretanto, a gente tem o músculo A, que tem maior área de seção transversa fisiológica, músculo A, e tem o músculo B, que tem menor área de seção transversa fisiológica. Tá? Ambos têm o mesmo comprimento de fascículo, significa que ambos vão ter a velocidade máxima aqui, que não chegar a 20 centímetros por segundo, é igual, ambos têm até a mesma posição.
Eles saem da mesma posição e vão até a mesma posição, que nem o gráfico anterior. Entretanto, aquele que tem maior área de extensão transversa fisiológica vai ser aquele que vai ter maior produção de força. Então, no gráfico entre força e velocidade, na posição de velocidade zero, né, que é uma isometria, velocidade zero, aquele que tem maior área de extensão transversa fisiológica vai produzir mais força do que aquele que tem menor área de extensão transversa fisiológica. E conforme a velocidade vai aumentando, essa velocidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, a força vai caindo em ambos. Entretanto, sempre aquele que tem maior área de extensão transversa fisiológica produz mais força em todas as velocidades. Tranquilo, né? Vamos aí para outro exemplo. Vamos para outro exemplo, tá? Dois músculos, músculo A e músculo B novamente. Agora tem o músculo A e o músculo B. O que acontece agora? A área de secção transversa fisiológica são semelhantes. Veja, eles têm mesma espessura muscular ali, mesma área de secção transversa fisiológica. O que muda agora? O A vai ter um maior comprimento de fascículo comparado ao B. Vamos lá, vamos lembrar o que a gente falou antes. A gente viu o quê? Aquele que tem maior área de secção transversa fisiológica produz mais força. Nesse caso, ambos têm a mesma área de secção transversa fisiológica. Se eles têm a mesma área de secção transversa fisiológica, significa que eles produzem a mesma capacidade de produção de força máxima. A força máxima deles vai ser igual. Só que um tem maior comprimento que o outro. Então, se um músculo é mais comprido do que o outro, esse músculo que ele é mais comprido, ele vai conseguir chegar em comprimentos maiores para produção de força, né? Maiores amplitudes de movimento, a gente considera assim. E também ele consegue produzir força em maiores velocidades. Ele consegue produzir força em maiores velocidades do que aquele que é menor comprimento de fascículo. Vamos ver como é que fica o gráfico de força-comprimento? Vamos lá, a gente tem aqui de um lado a força e de outro lado o comprimento muscular. Aqui eu tenho um músculo com fibras mais longas, aquele com fibras mais longas era o A, então vou colocar aqui, ó, o A. E aqui eu tenho um músculo com fibras pequenas, né? Short fibers. Essas fibras pequenas é o nosso músculo B. O que acontece aqui neste caso? Ó, presta atenção. Neste caso, a gente viu que eles têm a mesma área de secção transversa fisiológica. Então, eles produzem a mesma força máxima, né? Então, se a gente vê aqui, ó, o músculo com fibras longas, ele vai sair de uma posição curta, né? Vai produzir tanto de força. Vai aumentar a força até o seu platô, 100% de força, e depois vai cair. Então, a nossa relação força-comprimento já é conhecida. Entretanto, veja que aquele que tem fibras mais longas, ele vai chegar em comprimentos maiores. Ele chegou aqui em 20 centímetros. Então, se eu pegar, por exemplo, eu quero saber esse músculo A, quanto que ele produz aqui em 16, 17 centímetros? Ele vai produzir X de força, né? Foi aqui, 50 de força, 50 newtons de força. O músculo B não chega nisso. O músculo B, nessa posição, ele não consegue aplicar. Então, isso aqui é importante. Agora, se eu pegar mesmo comprimento de força, pegar 10 centímetros, em 10 centímetros, cada um vai ter uma produção de força. O músculo com fibras mais curtas vai produzir tanto, e fibras mais longas vai produzir tanto. Veja que fibras mais longas conseguem produzir mais. Só que o pico deles foi o mesmo, ó. Ambos conseguem chegar em 100 newtons. Só que aquele que tem a fibra menor, deixa eu apagar tudo aqui e mostrar de novo. Ambos chegam a 100 newtons. Só que aquele com fibra menor, que era o nosso B, ele atinge esse pico em menores comprimentos, né? Menores comprimentos. Aqueles com fibras mais longas, ele chega em 100 newtons, só que em maiores comprimentos, porque a fibra dele é maior. Tá? Então, assim que fica a relação força-comprimento deles. Ambos conseguem chegar em 100 newtons, só que a posição que eles chegam em 100 newtons é diferente. Tá? Por quê?
Quanto maior for a fibra, maiores comprimentos ele vai atingir, né? Então, como a gente diz, a gente tem um deslocamento dessa relação força-comprimento para comprimentos maiores. Então, toda relação vai para comprimentos maiores. E aquele que tem fibras mais curtas, ele se desloca para comprimentos menores. Tá? E o que acontece com a relação força-velocidade? Veja, aqui eu tenho a força e aqui eu tenho a velocidade. O que acontece neste caso? Olha só que interessante. Aqueles que têm fibras mais longas, a gente sabe que fibras mais longas, eles vão produzir mais, conseguir produzir força em maiores velocidades. Por quê? Porque é mecânica básica, lembra? Se eu tenho um cálculo de mecânica bem simples, que é distância dividido pelo tempo, aquele que tem uma fibra mais longa, ele tem que ir uma maior distância, digamos assim, para se contrair. Aquela fibra tem maior distância. No mesmo tempo, ele vai ter maior velocidade. Então, beleza, você não tem muito estresse nisso. Então, veja que ambos, na relação força-velocidade, se eu estou na isometria aqui, ó, se eu estou numa velocidade zero, próxima a zero, ó, com a isometria, a gente vai ter o que aqui? Ambos produzindo 100 newtons. A gente já viu isso, né? A produção de força máxima dele é 100 newtons, show de bola. A partir daí, conforme eu aumento a velocidade, ambos vão perder força. Conforme eu aumento a velocidade, ambos perdem força. Entretanto, as fibras longas, que era o nosso músculo A, ele consegue atingir maiores velocidades. Então, ele vai perdendo força, só que ele vai em maiores velocidades. Chegou até 20 centímetros por segundo. Aquele com fibras menores, que era o B, ele também perde força, mas ele acaba não atingindo grandes velocidades. Isso aqui é muito importante, muito interessante a gente fazer esse entendimento. Então, por isso que também a gente vai ver que é importante músculos como, por exemplo, os isquiotibiais, que são músculos que têm fibras compridas, fibras longas, e que são muito importantes para a produção de força em alta velocidade. Então, tu pegar aí atletas que têm aquela fisgada atrás da coxa, né? Que é aquele estiramento, que a gente chama de estiramento dos isquiotibiais, né? Muito comum aí, o cara vai dar um sprint, seja no futebol, na corrida, né? E ter aquela fisgada atrás da coxa. Por quê? Ele está tendo que produzir força em alta velocidade. Se o músculo não está sendo treinado para conseguir produzir força nessa alta velocidade, ele vai se lesionar mais fácil. Por isso que para ele conseguir, a gente conseguir treinar esse músculo, para que esse músculo ele consiga produzir força em altas velocidades, a gente tem que focar aí em fazer exercícios de estímulo excêntrico para eles, porque o estímulo excêntrico ele vai causar esse alongamento da fibra, uma grande produção de força, alongando a fibra. Então isso fica importante, né? Para esse tipo de músculo. Vamos aí para outro exemplo aí, ó, músculo A e B novamente. Só que agora, olha só, o músculo A tem menor área de secção transversa fisiológica do que o B. O B tem maior área de secção transversa fisiológica. Entretanto, o A tem maior comprimento do que o B. Agora já é uma salada de frutas aqui, porque a gente tem. Vamos pensar, então, se o A tem maior comprimento de fascículo e menor área de secção transversa, ele vai produzir menos força máxima. Então, vou botar aqui, ó, menos força máxima do que o B. Menos força máxima. Em compensação, ele vai produzir mais velocidade, vai atingir maiores velocidades do que o B. E o B vai ter maior força, então, do que o A, maior força muscular, e vai atingir menores velocidades. Tá? Bom, vamos ver como é que fica o gráfico. Olha que interessante, estamos aí, nosso gráfico, força de um lado, comprimento, relação força-comprimento. Aquele músculo que tem fibras pequenas, mas tem uma área de secção transversa grande, que é o nosso B, então o B está aqui, ó. O B ele produz, a gente viu ali, ó, maior força muscular e menor velocidade. E no caso aqui, menores comprimentos também, né? Porque ele é mais curto. Então, maior força, veja, ele está realmente atingindo maiores forças do que o A. O A está aqui embaixo, ó. Esse aqui é o músculo A. O músculo A ele produz menor força, menor pico de força do que o B. Só que o B tem esse pico de força em menores comprimentos. Ó, o pico de força dele é em comprimento pequeno.
Já o A, ele tem um pico de força menor, mas é em maiores comprimentos, né? O comprimento aqui fica maior. Tá? Veja que o A, ele não tem tanta capacidade de produção de força máxima, mas ele atinge maiores comprimentos, que o B não atinge. Vamos ver como é que fica a relação força-velocidade para esses dois músculos. Ó, o B está aqui e o A está aqui. Ó. O B é fibras curtas, grande área de secção transversa fisiológica. O A é fibras longas e pequena área de secção transversa fisiológica. Relação força-velocidade, ó. O B, ele sai de uma força máxima maior, porque ele tem maior área de secção transversa fisiológica. Ele vai perdendo força conforme aumenta a velocidade e não atinge altas velocidades. Ele fica aqui em velocidades mais baixas. Em compensação, o músculo A, que tem fibras mais longas e tem uma área de secção transversa fisiológica menor, ele vai ser o seguinte, ele vai ter menos produção de força máxima, menor produção de força máxima. Em compensação, conforme aumenta a velocidade, ele atinge maiores velocidades do que o B, porque ele tem maior comprimento de fascículo. Beleza aqui? Até aqui? Show de bola, né, gente? Espero que até aqui você esteja acompanhando e esteja entendendo aí esses conceitos legais aí da mecânica muscular. Também essas aplicações relacionadas à sua arquitetura. Bom, a gente sabe que tem alguns fatores que influenciam essa produção de força. Então, aqui, alguns exemplos rápidos aqui, tá? Sem entrar muito em detalhe nas evidências, mas são coisas que já são batidas na literatura, é importante. Quando a gente olha a relação entre sexo e idade, né, a gente vai ver aí que o sexo masculino, o sexo masculino ele produz mais força do que o sexo feminino. Então, a gente vai ver que pessoas do sexo masculino eles vão conseguir ter maior produção de força. Entretanto, gente, é muito importante lembrar aqui que isso aqui é treinável, né? É treinável. Então, se pegar, a gente está considerando pessoas com o mesmo nível de treinamento, né? Mesma idade, mesmo nível de treinamento. Obviamente, se pegar uma pessoa do sexo masculino que não treina, uma pessoa do sexo feminino que treina, eles vão produzir adaptações específicas aqui, tá? Mas aqui ambos vão ter um pico de força em torno de entre 20 e 25 anos de idade vai ser o pico de força deles, e depois disso, né, começa a ter uma queda da produção de força, tá? Então, isso aí já é bem conhecido. A gente sabe que o envelhecimento também influencia, então a gente tem esses gráficos mostrando que o envelhecimento vai influenciar tanto a área da musculatura da coxa, ó, vejam, aqui a gente tem as bolinhas pretas relacionadas aos homens, né, ao sexo masculino, e aqui, em as bolinhas brancas, nós temos aqui, então, o sexo feminino, tá? O que a gente vê aqui? Que conforme o avanço da idade, né, a partir de 20 anos aqui até os nonagenários, até 90 anos aqui, tem uma queda na capacidade, uma queda na área desse músculo da coxa. Quando a gente vai olhar para a força, né, a força dos músculos extensores, né, que são os músculos anteriores na coxa, aí, músculos extensores de joelho, vejam, de novo, o sexo masculino vai perdendo força e o feminino também. Tá? Eles vão tendo uma perda aí da capacidade de produção de força, tá? Tem toda uma explicação fisiológica daí relacionado à sarcopenia para essa redução da produção de força, mas que vale a pena aí a gente olhar para esses dados. E essa capacidade aeróbica também vai caindo, né? Independente aí não tem tantas diferenças entre os sexos, mas também tem uma queda da capacidade aeróbica. Para nós aqui, essas duas aqui na aula de hoje é importante aí, porque estão relacionadas à perda da, da capacidade do músculo em produzir força, tá? A gente, como eu comentei, sabe que existe uma adaptação funcional desse músculo esquelético, tá? Essas adaptações funcionais significa que elas são treináveis, tá? Ou seja, a gente consegue, se eu quiser comparar, né? Quem produz mais força, se é o ciclista ou se é o corredor? Qual dos dois produz mais força? Vai depender. Se você pegar ali o reto femoral, né? Quem vai produzir mais força?
Depende. Por que depende? Porque são adaptações funcionais ao treinamento. Aquela pessoa que treina de um jeito ou de outro vai produzir força diferente. Aqui nesse exemplo, esse aqui é um artigo clássico do professor Walter Herzog, de 1991, que ele queria ver quem produz mais força de extensão de joelho aí, os ciclistas ou os corredores. O que acontece? O ciclista, ele treina com o músculo reto femoral aqui, ó, que tá aqui, ó, encurtado. Ele está encurtado aqui no quadril, né? Então ele trabalha aí com um musculatura mais encurtada. Enquanto que o corredor, ele trabalha com musculatura mais alongada, né? Os maiores aqui no quadril, então o músculo fica mais alongado. O que ele viu aqui? Ele viu que os ciclistas, eles vão produzir mais força com músculo encurtado, enquanto que os corredores, eles produzem mais forças com músculos alongados, tá? Então, deixa eu ver se não tem aqui os gráficos desse artigo, mas basicamente ele vai vendo, ó, a partir do platô, né? Eles vão ver que ciclistas vão perder mais força, eles vão acabar perdendo forças conforme eu alongo esse músculo, e os corredores eles perdem mais força quando encurta aquele músculo, tá? Então, a adaptação é funcional. Então, cada um vai produzir mais força na posição que treina. Se eu treino encurtado, eu vou produzir mais força na posição encurtada. Se eu treino alongado, eu produzo mais força na posição alongada. Isso acontece também nesse trabalho do professor Marco Vaz, né, e da Viviane Frasson, de 2003, né, que eles foram nessa mesma ideia de adaptação funcional, pegaram a musculatura plantiflexora de bailarinas e compararam com a musculatura plantiflexora de jogadores de vôlei. Qual é a diferença desses dois casos? A bailarina trabalha com essa musculatura plantiflexora encurtada e o jogador de vôlei trabalha com essa musculatura alongada. E eles viram que existem adaptações específicas nessa musculatura nessas duas populações. Ou seja, a bailarina ela consegue produzir mais força quando o músculo está encurtado e o jogador de vôlei consegue produzir mais força quando o músculo está alongado, tá? Então, cada um tem suas adaptações específicas, tá? Além disso, a gente tem que lembrar que existe uma relação com o sistema nervoso central aí que é importante. A gente sabe que o tipo de fibra e a capacidade de adaptação, de fatigabilidade daquela fibra também vai influenciar a produção de força. Então, aqui a gente tem os 3 tipos de fibra. Isso é bem da fisiologia, mas eu acho legal relembrar aqui. Mas, veja, eu tenho fibras do tipo 1, né, que são aquelas fibras lentas. Eu tenho as fibras tipo 2A, que são aquelas fibras rápidas e resistentes à fadiga. E tenho aquelas fibras tipo 2B, que são rápidas, mas são fadigáveis, né? Vejam que as fibras do tipo 1, que são as lentas, elas produzem uma capacidade de produção de força baixa, né? Então, se eu pegar aqui um tweet, né, a capacidade de produção de força dela é bem baixinha, né? Não é muito alta, não, menos, bem pequenininha. Inclusive, a frequência de ativação dela tem uma frequência baixa, mas ela é muito resistente à fadiga, muito resistente à fadiga. Vejam que aqui ela consegue manter essa baixa força, né, que seja, durante muito tempo aí, ela consegue manter essa mesma força. As fibras do tipo 2A, elas são fibras que produzem um pouco mais de força, vejam, já está chegando no nível maior de força, tem uma frequência de ativação um pouco maior, e a diferença é que elas, apesar de produzirem mais força, elas começam a perder força mais rápido, né? Então, enquanto a fibra do tipo 1 aqui estava aguentando aí, ó, 60 minutos, beleza, aguentando, essa fibra aqui do tipo 2A, ela acaba ficando aqui, perdendo, né, bastante força já nos primeiros 10 minutos, né, de produção de força. Já a tipo 2B, que é aquela que é fadigável e rápida, ela produz muita força, comparado com as outras, ela que mais produz força, ela tem uma frequência de ativação mais alta de todas, mas ela vai aguentar muito pouco, né? Então ela produz bastante força e já nos primeiros minutinhos ali já perdeu quase toda a sua capacidade de produção de força, tá?
Então, tem esse fator relacionado às unidades motoras, né? Relacionado ao sistema nervoso, que é importante, né? Vai estar totalmente relacionado ao tipo de motoneurônio, à capacidade de velocidade de construção e também ao tipo dessa fibra, tá? Então, isso é importante estar relacionado aí a essas questões fisiológicas que vão acabar influenciando a nossa mecânica muscular, né? Então, quando a gente fala, quando eu falei para você da parte de mecânica muscular, a gente fala, a força máxima está diretamente relacionado a número de pontos cruzadas conectadas, tá? Show de bola, é isso aí. Mas a gente tem que lembrar que também tem os fatores neurais, que vai depender também da unidades motoras recrutadas, é o número de unidades motoras recrutadas, ao tipo de unidades motoras recrutadas e também a frequência de ativação. Então, os fatores neurais aqui também são importantes, tá? A gente tem que lembrar do princípio de Henneman, que é o princípio do tamanho, né? Lembrando que as unidades motoras vão ser recrutadas em ordem crescente de tamanho, sempre das menores unidades motoras para as maiores, tá? Então vai seguir essa relação pensando aí na capacidade de produção de força. Isso a gente consegue ver bem também dentro das avaliações de eletromiografia, né, que eu comentei para vocês em umas aulas, é uma técnica que está dentro da biomecânica também. A gente vai ver que conforme a força vai aumentando, a gente vai tendo uma maior ativação neuromuscular que está relacionada a essa capacidade de produção de força, certo? Como eu falei para vocês, a gente deixa normalmente essa parte de eletromiografia para a disciplina de fisiologia ou para a disciplina de cinesiologia, mas é uma técnica que a gente vê bastante aqui na biomecânica, certo? Gente, esse era para a gente fechar a disciplina com chave de ouro, tá? A gente fecha aí essa disciplina de biomecânica. A partir de então, a gente vai eu vou deixar disponível para você, então, essa avaliação. A avaliação você deve fazer de hoje até o dia 17, então tempo suficiente para fazer a avaliação. Qualquer dúvida vocês têm, entre em contato comigo. Foi um prazer ministrar essa disciplina para vocês.